Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida e isso é a causa de nós não sermos consumidos. Então vamos que vamos, aqui está a Bíblia Sagrada, vamos estudar a Bíblia hoje, o devocional sobre a vida de Natã e Davi, aqui no episódio do confronto entre Natã com Davi, onde Natã repreende Davi. Nós vamos ver aqui as características de uma pessoa insegura e as características de uma pessoa segura em Deus. Nós já temos uma outra ministração falando sobre segurança na unção profética, né? Tendo Natã aqui como personagem principal dentro daquilo que nós estamos falando. Então vamos que vamos, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como se fosse uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, Davi aqui falando a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria lhe acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo aquilo que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então nós vemos aqui o profeta puxando a orelha de Davi, exortando gravemente esta coisa horrenda que Davi havia feito. Davi havia enganado, adulterado e também tinha assassinado um homem inocente, Urias aqui, marido de Betseba, a mulher que foi tomada de forma forçosa aqui por Davi, e a mulher a qual adulterou aqui com Davi, né? Nós vemos um adultério de Davi com Betseba, né? Então vemos a coragem de Natã repreendendo a Davi, né? Davi, o rei de Israel, Natã, o profeta de Israel, um homem corajoso, um homem seguro, um homem que realmente, movido pelo Espírito Santo, fez o que tinha que fazer, porque assim Deus o orientou nesse sentido. Então o nosso tema hoje são os sintomas comuns da insegurança. Sintomas comuns da insegurança. Quais são os sintomas de um homem inseguro, né? E isso geralmente indica insegurança no interior da pessoa. O primeiro sintoma de alguém que é inseguro é a comparação. É uma pessoa que vive se comparando com outro. Comparando-nos com outros e acabamos também fazendo os cálculos, né? E a Bíblia já diz que quem usa de comparação é falto em entendimento. Uma pessoa insegura, ela sempre fica se comparando com outros ou faz comparação entre pessoas. Isso denota a sua insegurança. Segunda atitude de uma pessoa insegura é a compensação. Sempre, de alguma maneira, tenta compensar a si mesmo e outras pessoas. Por quê? Porque ela se sente vítima e teme também a compensar por causa desse sentimento de vitimismo, de miséria, tenta de alguma maneira compensar as suas perdas através desse sentimento de compensação.
Em terceiro lugar, o inseguro tenta competir. Competição é um sentimento de quem é inseguro. A pessoa acaba se consumindo nas suas próprias desejos, né, nos seus próprios tentações, e tenta tirar outros de cena, porque sempre vê o outro como com hostilidade, como um competidor, como alguém que é concorrente a ele. O terceiro sentimento que surge no coração inseguro é competição. Vemos também a compulsão como uma característica, a quarta característica de uma pessoa insegura. Se sente impulsionada a fazer coisas a fim de ganhar a aprovação de outras pessoas. Nós vemos aqui a maior característica de uma pessoa insegura é o próprio rei Saul, perseguidor de Davi. Ele tinha todas essas características, dentre elas a compulsão. Se sente impulsionado a fazer coisas a fim de ganhar a aprovação de outras, e Saul o tempo todo queria popularidade, status, fama, queria agradar o povo. Em vez de agradar a Deus, acabou desobedecendo a palavra do profeta Samuel e perdendo o seu reino por causa disso. A quinta característica de uma pessoa insegura é a condenação. Vive condenando a si mesmo e condenando outras pessoas, principalmente, julgando outros ou a si mesmo, resultando em autopiedade e presunção. Então, ou vai ter presunção, orgulho, arrogância, prepotência, ou por outro lado pode ter um sentimento de autopiedade, espírito de coitadinho, de miserento, né? Como resultado dessa condenação. Se está condenando outros, orgulho, soberba, arrogância e prepotência. São os famosos santarrões dentro da igreja. Mas se está julgando a si próprio, pode ser gerado autopiedade, comiseração ou espírito também de coitadinho. E em último lugar, todo inseguro, o tempo todo tenta agir com base no controle. Controle é outra característica de uma pessoa insegura. Achamos que temos de tomar conta não apenas de nós mesmos, mas também das outras pessoas, protegendo os nossos interesses, e acabamos manipulando outras pessoas com o desejo de controle. Desejo de controle, condenação, compulsão, competição, compensação e comparação são 6 características de uma pessoa insegura. Será que eu não estou falando de você, querido? Será que nós estamos falando de nós mesmos aqui? Faça uma autoanálise. Isso aqui não é para você ficar olhando para o lado, olhando para o outro, querendo julgar, apreciar outras pessoas. Não, querido. Isso é para olhar para dentro de nós. Será que somos seguros no Senhor, assim como foi o profeta Natã? Ou temos sido inseguros, assim como foi o rei Saul, que perdeu o seu reino? E aí nós vamos aprender aqui, para finalizar, 4 elementos para a segurança. 4 elementos para a segurança. Como é que eu posso adquirir segurança no Senhor? Como é que eu posso ter uma alma segura em Deus? Para reduzir inseguranças pessoais, precisamos desenvolver os seguintes elementos na nossa vida. O primeiro deles, a identidade. Toda insegurança é gerada por uma crise de identidade. Então, estabeleça, meu amado, a sua identidade em Cristo. Não na sua realização, não nas suas obras, não nos seus feitos, mas sim na pessoa bendita de Jesus, naquilo que você é como filho de Deus. Identidade é o primeiro elemento para que sejamos seguros. Saiba quem você é em Cristo Jesus, dentro do coração de Deus, a sua vocação, o seu chamado, a sua missão. Não queira o ministério do outro, os dons do outro, a vida do outro. Não, queira a sua santa vocação, a sua identidade em Cristo, tá bom? Em segundo lugar, quebrantamento. Quebrantamento é um elemento essencial para que sejamos seguros no Senhor. Permita que Deus quebrante a sua autossuficiência e a sua autopromoção. Para de querer se autopromover, para de querer se achar autossuficiente, independente de Deus. Você não é. Todos nós somos dependentes do Senhor, por isso temos que ter humildade, quebrantamento diante de Deus. Nada somos sem Deus.
Lembre-se daquilo que Jesus diz em João 15:6, sem mim nada podeis fazer. Lembre-se também das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não me foi inútil, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros. E ele está se referindo aos outros líderes e apóstolos, assim como ele. E aí no final ele termina com muito quebrantamento e humildade, ele diz assim, não eu que estava trabalhando, mas sim a graça de Deus em mim. Sempre se lembre, quando você alcançar sucesso, bênção, prosperidade, conquistas, realizações, lembre-se que não é você, é a graça de Deus em você, assim como nos ensina o apóstolo Paulo. Terceiro elemento para que tenhamos uma alma segura no Senhor é o propósito. Saiba qual é o seu propósito. Descubra e pratique o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus lhe deu, e não o que outro lhe deu ou que você colocou na cabeça que você tem. Não, descubra em Deus qual é o seu propósito. Descubra e pratique o propósito de Deus para a sua vida e não da vida dos outros, se comparando com os outros ou querendo a vida do outro. E por último, o quarto elemento para a segurança é dar e receber a bênção. Na medida em que você for abençoado, dê a outras pessoas as bênçãos recebidas. Aprenda também a afirmar outros, o valor de outros e a receber afirmação através de outras pessoas, sempre com humildade, como eu falei, com quebrantamento, reconhecendo o seu propósito e a sua identidade. Dar e receber bênçãos é um elemento importantíssimo para a segurança pessoal no Senhor, para uma alma segura, assim como foi o profeta Natan, nesse lindo episódio que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, de 1 até... nós fomos aqui até o versículo 9, tá bom? Quero mandar um abraço para o Rafael Legnani, querido pastor, a Dariane Virgens também, o Nando Garcia, nossos queridos irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Wesley Orlando também, querido pastor precioso, o Antônio Correia, Toninho, Deus abençoe a Camila Godoy, a Cristiana Teles, também oficial. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja. Lembre-se, segurança é no Senhor. Também tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as nossas informações. Se você quiser contribuir com esse ministério, também aqui tem no link de descrição. Dê um joinha, compartilhe, escreva de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Será que você é uma pessoa segura ou insegura? Será que você tem esses 4 elementos de segurança na sua vida que nós falamos? Identidade, propósito, quebrantamento e dar e receber a bênção. Comece a praticar isso na sua vida para que você tenha um coração seguro, uma alma segura, uma alma vocacionada, assim como foi o profeta Natan. E lembre-se dos sintomas comuns de um coração inseguro. E o exemplo bíblico aqui é Saul, o rei Saul, um homem que se comparava o tempo todo, um homem que vivia tentando compensação, vivia competindo, vivia debaixo de compulsão, vivia debaixo de condenação e vivia querendo controlar as demais pessoas e manipulação, tá? 6 características de uma pessoa insegura, tá bom? Mas nós não queremos insegurança, nós queremos segurança no Senhor. Que Deus abençoe você, tua vida, tua casa, tua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um grande beijo a todos vocês que estão nos assistindo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, que você se descubra no Senhor, que você viva o propósito de Deus e o chamado de Deus para a sua vida, que você, tenha essa identidade em Cristo, sempre com quebrantamento e humildade diante do Senhor, e que você receba as bênçãos de Deus, mas também dê as bênçãos de Deus às outras pessoas e seja uma bênção nas mãos de Jesus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, a luz do rosto do Senhor, brilhe sobre vocês e as bênçãos divinas venha sobre você, tua casa, a tua família, o trabalho das tuas mãos, a graça, a glória, a unção do Senhor venha sobre você, é o que nós invocamos e pedimos diante de Deus,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um abração, Deus os abençoe. Um dia abençoado na presença do Senhor. Nessa quarta-feira, 20 horas, pastor Giovanni vai estar ministrando sobre o período tribulacional, uma série sobre o final dos tempos, a escatologia. Vem estar conosco nesta quarta-feira, às 20 horas, na igreja Casa na Rocha. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.